Fala, meus queridos, estamos começando mais um 360 Podcast. Você já sabe que aqui a gente sempre recebe empreendedores, pessoas inovadoras que podem contribuir com vocês aí com várias ideias e também, claro, com as suas histórias. Mas antes de a gente apresentar o nosso convidado de hoje, claro que eu já quero te convidar a seguir aí as nossas redes sociais. Eu sou o Léo Bianchini, para você acompanhar o 360 podcast.360. Lá você vai ter acesso ao YouTube, ao Spotify. Se inscreva lá no canal, avalie a gente, deixe seu comentário, comenta o que você tá achando e dê lá dicas, sugestões, enfim, tudo que você quiser contribuir pra gente vai ser muito importante. E claro que se você quiser fazer parte do 360, estamos aqui te esperando com a sua empresa, com a sua marca, com o seu empreendimento. É só nos chamar aí que a gente tá de braços abertos pra te receber. Mas olha, vamos lá. Hoje temos uma pessoa muito querida, conhecida já de tempos. E claro que antes de a gente fazer a apresentação, assim, eu sempre faço uma busca para saber como é que eu vou apresentar essa pessoa, tá? E eu peguei esse em fontes seguras para apresentação de hoje. Segundo fontes seguras, vamos lá. Ele é um cara de pura dedicação, é uma pessoa que não tá nem aí para o que vem pelo caminho, ele simplesmente executa do seu jeito, meio desorganizado mesmo. Manda muito bem no violão e diz que é um verdadeiro pé de valsa. E que apesar de todo grandão, é bem sentimental, chora fácil. Eu já conheço há um bom tempo e sempre me impressionou sua performance no triatlon. Não é à toa que isso levou para o Mundial de Triatlon do Havaí, que é o sonho de qualquer triatleta. Acho que mais de uma vez, né? Isso, duas vezes. O sonho de qualquer triatleta. E isso tem tudo a ver com a sua marca de roupas esportivas, a Culpa, que cria não apenas um uniforme, mas um amuleto em forma de armadura, onde atletas vestem-se de si mesmos para preservar a sua equipe. Para alguns, Avatar. Para outros, Gustavão. Senhoras e senhores, Gustavo Santos. Seja muito bem-vindo, senhor Gustavo. Obrigadão aí. Porra, foi na fonte, hein? Foi na fonte. Legal, Fontes seguras. Pô, aí tem gente que nem sabe ainda que eu toco violão, que eu gosto de dançar. Que é um dançarino, dançarino de forró? De forró e sertanejo. Os dois. Paulista, cara. Paulista gosta de um bem no estilo sertanejo. Paulista, né? Ô, Gustavo, seja muito bem-vindo aqui ao 360. É um prazerzaço te receber aqui. Eu que agradeço. E a gente sempre começa o episódio perguntando: quem é o Gustavo? Cara, o Gustavo é um cara que nasceu em São Bernardo do Campo, né? Que tá há 7 anos no Sul, que se jogou, começou, que ama o esporte. Antes de tudo, ama o esporte, muito família. Cara, que ama, cara, viver assim intensamente e se dedica 100% do que se faz, assim. Então, cara, esse é um resumão de Gustavo, assim. É um cara super dedicado, alto astral, focado. Super mesmo. E assim vai. Ô, Gustavo, como é que foi a tua trajetória, assim, tipo, fala um pouquinho, assim, da tua família, da tua formação, né? Você é de São Bernardo do Campo, se criou lá, tua família mora lá ainda? Minha família mora lá, meus pais são paraibanos, vieram pra São Paulo com 23 anos, que foi a idade que eu vim pro Sul, né? Então, minha mãe até brinca, não vai e tal. Eu falei assim, mãe, só tô fazendo o que você me ensinou, né? Mas meus pais moram lá. E eu comecei a praticar esporte com 5 anos. Tô até hoje. Hoje eu tô com 30, 25 anos. E me formei lá como sistema de informação no Mackenzie. Também com bolsa esportiva. Cara, o esporte literalmente mudou minha vida. Te abriu muitas portas, assim. Muito. Te deu muitas oportunidades. Total. Não existe o Gustavo... falando na carreira profissional antes como analista de sistemas sem o esporte e depois full time aí com Culpa, né? Esporte 100%. Lá nos 5 anos tu começou com qual esporte? Comecei com natação. E foi a natação que te levou pro Mackenzie com essa bolsa? A natação foi pro Mackenzie. Lá eu era natação e biatlon que tinha lá. Explica pra mim o que é o biatlon. Biatlon é uma prova que acontece, tem algumas distâncias, mas basicamente você nada e corre. Então tem distâncias curtas, que você nada 500 e corre 3, ou você nada 1000 e corre 5. Por padrão é nada 1000 e corre 5.
E aí foi isso aí. Daí E aí eu estudei praticamente de graça, né? Uhum. Aí tu veio pra Santa Catarina fazer o quê? Como tu veio parar em Santa Catarina? Cara, a história é longa, né? Porque quando eu tava no Mackenzie, eu competia muito biatlon, etc. Conheci um cara chamado Ademir Paulino e eu fui treinar com ele em 2012 isso. Então lá eu meio que conheci, né, ouvi falar Ironman, não sabia o que era. Fui pesquisar, que é uma distância, para quem não conhece, que se nada 3.800 metros, pedala 180 e corre 42. Falando assim parece ser muito fácil, galera, mas isso é tudo sem parar. Terminou um, vai pro outro, né? E aí a prova pode acontecer em até 17 horas, né? Então é uma distância que tipo você olha, assusta, mas é aquela vontade de quem pratica o esporte, aquele desafio. Sim. Em 2012 me inscrevi pro Ironman em 2013, mas eu tava no segundo ano da faculdade, né? Eram 4 anos. E aí quando eu vim competir em 2013 em Florianópolis, que aí eu me inscrevi falando, cara, eu quero terminar. Com 6 meses antes da prova eu falei assim, cara, eu quero dar pra ir bem. E na semana da prova eu competi lesionado, mas antes de lesionar eu falei assim, cara, acho que dá pra buscar um pódio, né? Tu então, tinha 20... Eu tinha 23 anos. 23 anos. Né? Categoria é uma categoria que não tem tantos atletas, eu acho, né? Exatamente. Até hoje, assim, acho que é uma categoria que tem poucos atletas. Eu tinha 22 anos. 22 anos eu tinha. E justamente por isso, eu olhava o histórico e tal, via que não tinha um grande número de atletas, né? Daí, pô, acho que dá pra buscar um pódio ali, né? E aí foi por isso, né? Então eu conheci Florianópolis, fiquei uma semana depois e conheci, cara, a atmosfera de Floripa, assim, né? Que pra quem tava acostumado a... eu tinha uma moto, né, lá em São Paulo, a dirigir 1h20, trabalhar pra caramba, e faculdade, né, rodava mais de 100 km por dia pra fazer isso acontecer, essa logística de treino, estudo, faculdade, de trabalho e faculdade. Conheci Floripa, me apaixonei por Floripa, daí eu voltei em maio depois da prova, em 2013, e eu cheguei pra minha mãe e falei assim, em janeiro de 2015 eu vou estar morando em Florianópolis. Que era quando terminava a faculdade. Então, me formava em dezembro de 2014. Exatamente, 2014. E aí foi isso, cara. Mas você foi tu fazia biatlon, tu foi pro Ironman, mas tu já tinha feito provas de triatlon? Eu fiz, assim, um triatlon olímpico e um meio Iron, né? Que na época é uma Pirassununga lá, que é uma distância de meio Ironman, que é metade dessa distância que eu comentei do Iron. Então foi as duas únicas provas que eu fiz. E como é que foi essa prova, o Iron, em Floripa? Cara, eu tava com síndrome do trátulo iliotibial, e aí eu nadei muito bem, pedalei muito bem, e aí na corrida não tinha o que fazer, né? Eu já tava com a lesão e eu fui simplesmente pra completar. E aí, assim, eu acho que eu fui bem pra caramba, né? Por mais que eu fiz uma péssima maratona porque eu não conseguia correr, mas o meu objetivo com Floripa, já que eu sabia que tava lesionado e não ia performar, falei assim, cara, eu tava com 22 anos, eu quero estar no último ano da categoria e lá sim eu quero fazer a prova bem focado pra tentar classificar. Tu já criou um planejamento pra aquela categoria? Cara, extremamente longo prazo, cara. Extremamente longo prazo. Da onde vem essa tua mentalidade, assim, de planejamento a longo prazo? Cara, acho que da minha mãe. Minha mãe sempre foi assim, né? Daí ela, pô, se a gente fizer isso, né, a gente vai conseguir. Foi educado já dessa forma. Tua família é uma família de atletas, ex-atletas? Nada, cara. Zero atletas. Zero atletas. Eu fui o único que... Ninguém... Assim, todo mundo sempre praticou, mas nunca ninguém... Pegou firme, assim, né? Então eu fui o único Mas a minha mãe foi apaixonada pelo esporte. Então, assim, eu ia nadar, minha mãe era arquibancada e... Legal. Tipo... E ela gosta muito, né? Ela foi... Todos
todos os Irons que eu fui, acho que ela foi em todos. Que lá legal. pro Havaí ela foi, pra Argentina foi, pra Portugal ela foi. Então ela gosta, ela é apaixonada. Eu acho interessante, assim, essa pegada da paixão pelo esporte. Porque, assim, quando eu era criança, o meu sonho era ser atleta. De qualquer coisa. Poderia ser de, sei lá, tênis de mesa. Sim. O meu negócio era ser atleta. Só que na época eu morava no sítio, lá no centro-oeste, em Ponte Alta, cidadezinha pequenininha. Não tinha acessibilidade a nada disso, né? E aí eu era obeso ainda, né? E eu tinha 2 primos que eram atletas e eu ficava assim, meu, que legal, quero fazer isso um dia, né? E eu lembro de um dia a gente tá no final de ano não lembro se era Balneário, acho que foi Balneário. A gente tava saindo da praia e de repente todo mundo parado, passou uma galera de bike, né, com aquela bicicleta pequenininha, tinha o Fast Triathlon, Balneário, lembra? Sim. E aí eu olhei aquilo e disse, meu, que legal. Aí eu comecei a acompanhar pela televisão, eu achava aquilo incrível, assim, o cara sair da natação. Isso quando? Meu, não faço nem ideia. Eu, sei lá, eu deveria ter uns 15, 14 anos. Eu morava lá na Serra ainda, né? E eu comecei a conhecer o triatlo, que até então não fazia nem ideia do que era aquilo, né? E eu fiquei apaixonado, disse assim, cara, que esporte legal, um dia eu quero fazer isso, né? E eu fui fazer, sei lá, tava com 21 quando eu comecei, eu acho, 2013, não lembro exatamente. E em 2015 eu fiz o Iron também, né? Foi muito legal, assim, foi muito... Então o fato, assim, de eu... Não fui um atleta profissional, mas o fato de sentir o gostinho de como é ser um atleta, levantar cedo, treinar e não sei o que, ter aquela rotina, é muito legal, não, assim, é animal, né? É animal. E aí tu veio, então, tu planejou a tua vinda pra Santa Catarina e acabou vindo mesmo. Daí vim mesmo. Vim em 2015. Janeiro de 2015, estava morando numa república lá em Floripa. Formado já daí? Formado. Eu sabia que eu tinha um bom currículo, né? Porque eu trabalhei numa empresa super grande em São Paulo, chamada SAP. Né, me formei numa boa universidade, que era o Mackenzie, numa área muito boa, que é a tecnologia da informação. Então, assim, eu fui, cara, com pouco dinheiro, mas assim, sabendo que eu tinha um bom currículo, assim, né? E aí me joguei, cara. Dei sorte. Sorte é complicado, né? Mas me preparei, né? Mas sim, assim, tu se planejou, né? Me planejei. Mas com um mês e pouquinho eu entendi que, na verdade, um pouco antes, porque eu já fui pesquisando vagas em Florianópolis, etc, né? Mas eu entendi que Floripa existe muita empresa estatal, muito concurso. E na área que eu conhecia, que era esse software que se chama SAP, ele não tinha muitas empresas privadas, enfim, que estavam contratando, algo do tipo. E aí eu comecei a disparar meio que para a região, né? Cara, Balneário, Itajaí, o Vale aqui e tal. E aí, com um mês e pouquinho, uma empresa se chama Hansaflex, que é uma empresa de mangueiras hidráulicas alemã, me chamou para trabalhar e ser responsável pelo SAP aqui no Brasil. Né? Que é aqui em Blumenau. Que é aqui em Blumenau. E aí eu vim, a gente se deu super bem, cara. Essa empresa é incrível, né? É uma mangueira, na empresa de mangueiras hidráulicas, etc, né? Mas, cara, é uma empresa com mentalidade alemã. Então, assim, eles me apoiaram muito no esporte. Que legal. De flexibilizar horário para treinar, para competir, né? Eu fui pro Havaí em 2016, né? Eu trabalhava de lá. Então, assim, eu fiquei 15 dias lá, né? Para aclimatar um pouco, né? Porque o fuso é extremamente diferente, o calor é extremamente diferente. E trabalhando, assim, eu sei que não é fácil fazer isso, né? Tipo, da empresa liberar e tal. Sim, é bem difícil uma empresa te dar essa liberdade, né? E aí em 2017 eu fui pra Alemanha trabalhar, conheci quem ia operar seu diretor aqui no Brasil, que é um cara chamado Sebastian, que hoje é um grande amigo, tudo. E aí foi muito louco, porque ele falou assim, cara, e a Hansaflex não te ajuda com nada? Daí eu falei assim, cara, ajuda pagando o salário em dia e, tipo, dando essa liberdade. Essa liberdadezinha. Não, cara, tá louco? Pô, você foi pra Havaí, cara. Iron Man, não sei o que lá. Aí eu, É verdade. É verdade. E aí e tal, saca? Resumo da ópera, cara. Ele veio pro Brasil e tal, a gente fechou
um patrocínio muito bom. Eles me deram uma bike super performance, né? Que a minha era tipo entrada assim, raiz, né? Não tinha dinheiro, né, cara? Eu gosto de treinar, né? Mas eu sei que com um bom equipamento ali eu conseguia performar mais, né? Melhor, né? E foi um dos assuntos, né? Como você consegue performar melhor, né? E eu falei assim, cara, eu preciso de uma bike, né? Porque assim como o Hamilton, se ele não tiver um bom carro, ele não vai ganhar a corrida, né? Daí eles falaram assim, cara, quanto custa a bike? E eu, pá. Daí ele falou assim, não, então tá aprovado. Que não é nada barato, galera. Uma bike de triatlon. Não é nada barato. E fora isso, uns custos de viagem pra competir, né? Então, passagem, hospedagem e tal, eles também que legal. me deram. Então, assim, cara, tipo, não é nada à toa, né? Assim, por mais que a gente compita, que é um esporte individual, cara, existe uma equipe, uma família, assim, cara, saca? E também o empreendedorismo é assim, né? A gente vai falar sobre, né? Mas eu só fui pro Havaí, eu só fui pra Argentina, que fiz uma das melhores provas da vida. Argentina, Havaí, Maceió, enfim. Classifiquei pra alguns mundiais por conta disso aí, cara. Por conta da galera que vem junto, né? E te dá mais vontade ainda, né? Tipo, de treinar, de se empenhar na prova, sabendo que tem outras pessoas ali te ajudando, né? E por mais que a gente compita no amador, né? Que a gente, assim, não precisa provar nada pra ninguém, vamos dizer assim. Cara, eu gosto do que eu faço, né? Então, assim, eu treino como um profissional, assim, né? Não tenho o tempo que eles têm, né? Porque eu tenho meu trabalho, mas assim, o tempo que eu tenho disponível, eu tô treinando, Tu não faz full time isso, né? Tu não vive 100% só o esporte. Então é o que eu gosto de fazer, né? Tu falou até uma coisa interessante, né? A gente é amador, não precisa provar nada pra ninguém. Por que tu faz um Iron? Por que tu faz um triatlon? Por que tu faz uma prova tão longa? Como tu falou, né? Tem aí 17 horas, tá? Tu deve fazer o quê? 9, 8? O meu melhor tempo é 9:02. Baita do tempo. Na Argentina... Eu fiz 10:37, suando, morrendo. Na Argentina, que foi a minha melhor prova, tinha 1.300 pessoas, largaram 1.300 pessoas. Aí eu fui o segundo geral da prova, amador. Perdi por 1 minuto. E com os profissionais eu fiquei em 11º, se eu não me engano. Então, foi muito bom, assim, né? Tipo... E por que eu faço isso? Pela dor, cara. Eu gosto da dor. E a Pessoa dor, estranha, né? Pessoa estranha, galera. Tipo, é 9 horas, cara. Tipo assim... Sim. Sentindo dor, assim, né? Não é normal. Fato que não é normal. O cara que faz Ironman... né, por tantos anos e tantos ciclos de treinamento, que é a parte mais... Cara, é pela dor, né? Sim. Tipo... Tem uma coisa assim que eu acho que eu sempre admirei muito, acho que por isso que eu sempre admirei muito os atletas e também os empreendedores, justamente pela questão da mentalidade, né? Porque eu ficava pensando assim, porra, uma pessoa para fazer uma prova de triatlon não é só a questão física, ele tem que ter um preparo muito forte no mental, né? E isso pra mim ficou muito nítido, assim, quando eu fiz o Ironman 2015, né? Porque eu pensava assim, eu tô pouco tempo no triatlo, não é tempo suficiente pra fazer um Ironman ainda. Eu tava, sei lá, eu comecei em 2013, 14, 15, 2 anos no triatlon só, né? Sim. Eu precisei pouco tempo pra eu fazer. Tu já, em 1 ano, tu já tava lá, né? Fazendo. Tudo errado, né, cara? Tudo errado, né? Mas... Como não fazer um Ironman, né? E aí eu pensava, mas é pouco tempo. E eu tinha ali a galera do triatlo que a gente treinava junto. Não, tu tá treinando bem, faz, não sei o que. Na época eu treinava com a Sprint, o Paulinho de Floripa. Ele dizia, não, acho que tu vai fazer uma prova legal e tal. Daí eu comecei a me empolgar e disse, bom, acho que agora eu vou, né? E aí foi nessa também. A gente fica basicamente 1 ano. Tu se inscreve num ano pra prova do ano seguinte, né? Então foi 1 ano pensando nessa prova. Eu pensei, meu Deus do céu, o que eu fui fazer? Cada treino eu pensava, não vou conseguir. Não vai dar certo isso daí. Eu teve treinos em que eu cheguei chorando em casa de dor na panturrilha, de cãibra. Pela dor, pessoal. Pela dor. Muita dor. E aí, foi engraçado, porque um mês antes da prova, eu mandei mensagem pro Paulinho assim, olha, fisicamente eu tô pronto pra essa prova, mas mentalmente...
Eu chego dos treinos acabado, eu não consigo caminhar. Como é que eu vou fazer uma maratona depois de pedalar 180? Eu ficava pensando nisso. Como é que eu vou sair da bike 180 quilômetros e correr uma maratona? 42, né? Eu pensava nisso, porque eu saía pros treinos, tipo assim, pedala 100 e corre, sei lá, 10. Esses 10 era uma tortura. Eu pensei, como é que eu vou correr 42, né? Aí eu dizia pra ele, ó, meu físico tá legal, mas a cabeça... Aí ele disse, não, então tu vai ter que treinar essa parte mental, né? Inclusive a gente tava falando de uma pessoa aqui antes, né? E eu mandei mensagem pra ele, eu disse, olha, a parte física, assim, eu tô super bem, mas a mental... E aí ele me deu umas dicas muito boas, assim, né? Ele é bom nisso, né? Bom, né? E nessa época ele nem era quem ele é hoje, né? Ele dizia, ó, faz isso, faz não sei o quê. E nessa época eu ainda fazia pós com ele. E a gente era super amigo. E aí eu comecei a treinar a cabeça. O que eu fazia? Todo dia de manhã ou à tarde, à noite, eu sentava no chão, colocava um fone e eu tenho um vídeo no YouTube que é uma prova do triatlon, que é aqueles videozinhos motivacionais com uma música. E eu colocava sempre aquele. Era o mesmo. E eu ficava mentalizando a prova. O que eu ia fazer? Do começo ao fim. Acordar, tomar café, pegar a roupa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Foi, sei lá, um mês e meio fazendo isso. E a minha melhor prova de triatlo até hoje foi o Ironman. 2015. Que massa, né? Porque eu sabia exatamente assim o que eu ia fazer. Doeu, mas assim, não foi naquela dor assim insuportável, meu Deus, eu não vou aguentar, não vou conseguir, não sei o que, né? A minha preocupação era sair da bike e correr. Eu pensei, como é que eu vou correr 42? E aí eu pensei, bom, eu tava chegando assim no P12 ali na transição. Eu pensei, se eu sair da bike, pisar no chão e não sentir cãibra, aí tá feito, aí tá tudo tranquilo e tal. Eu tava chegando, eu sumi na bike. Quando eu pisei no chão que eu não senti nada, eu disse, agora a prova vai começar. Comecei a maratona já assim, ó. Primeiro, sei lá, 3 km eu tava pra 3 e pouco. Eu disse, meu Deus, tem que abaixar, porque senão eu não vou aguentar, né? Aí tu já pega aquela subida da Canasvieiras. Eu disse, gente do céu. Mas depois foi só alegria, assim, foi uma prova sensacional. A minha maratona, eu fiquei muito feliz com o resultado da maratona. Acho que eu fiz em 3:28. Nossa, muito bom. A maratona. Muito bom. Depois eu pensei, agora eu vou fazer uma maratona, né? Já que eu fiz um tempo legal no Iron. Meu Deus, é outra prova, né? É outra prova. Eu fiz em Portugal a maratona. Foi a maratona de Lisboa ali, né? Mas, sei lá, deu 3:13. Mas também eu tive muita lesão nessa prova, antes da prova, né? Então eu não cheguei inteiro, assim. Se eu tivesse ido, sei lá, um mês antes, eu teria baixado de 3 nessa maratona. Mas como eu lesionei muito, como que é a tua preparação mental para uma prova dessa? Talvez assim, eu pensando, né? Como tu já tá há muito tempo no Iron, nessa distância, talvez teu preparo mental já esteja meio que alinhado, assim. Sim. Né? Como é que foi o início? E como é que é hoje esse treinamento? Cara, o início ele é muito louco, né? Porque você não tem background, assim, né? Você não tem referência, né? Então... Mas eu acho que eu sempre competi muito bem, sabe? Porque eu sempre fiz o proposto, né? Vamos dizer assim, né? Então, eu sempre fiz na prova o que eu treinava, né? Então... E hoje é um pouco difícil disso acontecer, né? Existem muitos erros que a gente vem vendo de atletas amadores que treina assim e compete diferente, né? E, a gente tá falando... Eu acabei de comprar meu medidor de potência, né? Que é mais... Pra quem não sabe, é mais uma métrica que a gente tem na bike pra ter como dado pra se basear, né? Então, você gera watts... Né? Então você treina, exemplo, a 200 watts, compete a 200 watts. Né? Na prova lá atrás, quando a gente, né, até então, de 2012 a 2020, era só feeling, né? A partir de 2017 comecei a treinar por batimento. Mas eu sempre competi muito bem, cara. E era muito louco porque eu sempre quis me preparar muito bem. Tipo assim, cara... Dá o 100% assim, no treino. 110% da planilha feita, sabe? E aí no dia da prova era muito louco, porque como eu não nadava muito bem, a prova sempre encaixou muito conforme o planejado, sabe? E o engraçado é que na prova eu sempre tô super leve, cara. Tipo, eu sou extremamente focado nos treinos, mas na prova eu sou extremamente leve. Tipo assim, cara, a galera torce, pum, torço junto.
né? A não ser nos momentos tensos, assim, né? Mas eu sempre tô muito leve. E com a experiência, né? Falando aí de dias atuais, como a gente treina, né? E a gente conhece quem vai competir, né? A gente sabe quem vão ser os competidores, enfim. A gente acaba tendo uma referência de, né? Fazendo uma boa prova, dá pra ganhar ou não, né? Top 5 ou não, top 10. Então, a gente vai criando essa bagagem mais competitiva, assim, né? No início é muito mais quero fazer o meu melhor, né? Aí vai passando os anos, né? A competição, ela domina, né? Porque a gente compete muito na corda bamba, né? Forte demais, você quebra. Fraco demais, você não tá na ponta, né? Então a mentalidade hoje, quando eu compito, ela é um pouco mais focada, né? Mas, de fato, tem uma experiência muito grande por trás, né? É que, na verdade, a competição, a prova em si, eu sempre falo que é a cereja do bolo, assim, né? Porque tu já deu tudo que tinha que dar ali no teu treino, tu já sofreu tudo que tinha pra sofrer ali, tu já tá preparado, né? Sim. Tá pronto mesmo. O que muda na competição são os detalhes. Que aí o treino é difícil te dar, assim, sabe? Uma transição bem feita, né? Eu perdi 2017 o Ironman por tempo de transição, cara. Tempo de transição. Então, uma transição bem feita, rápida, organizada. Que a transição, galera, é quando você sai de uma prova pra outra, né? Sai do mar lá, tem que guardar a tua roupa, tem que pegar capacete, tem que, né, calçar sapatilha, enfim. Então, essas transições a gente chama de tempo extra, né? É um tempo que ninguém pensa, né? Porque todo mundo sabe qual que é o ritmo que a gente quer nadar, como o ritmo que a gente quer pedalar, o ritmo que quer correr. Sim. Mas ninguém entende esse tempo extra que tem entre as modalidades, né? Então, acontece. Uma coisa bem interessante também que eu vejo assim no triatlo é você tá sempre saindo da zona de conforto, né? Tu nunca tá numa zona de conforto, porque o clima pode mudar, o mar pode mudar. Teve provas que eu fui fazer que eles tiveram que mudar a natação, a distância, porque o mar estava extremamente agitado. Isso em Jurerê, que geralmente tá bem tranquilo, né, o mar. Teve um dia que parecia a máquina de lavar lá, no Dash. E você foi, então, pro Mundial em Kona, no Havaí, que, querendo ou não, é totalmente diferente. Tu tá lá com atletas que só os melhores das categorias e um ambiente totalmente diferente, porque o calor é muito maior. E Blumenau é quente já, né? É muito quente, mas lá é totalmente diferente. Como que foi essa experiência pra você, viver isso? 2 vezes, né? Cara, assim, o primeiro Iron, né, Brasil, por exemplo, que eu fiz foi muito especial. E foi o primeiro sempre o melhor. E o primeiro Havaí também sempre foi o melhor. Foi o melhor, né? E acho que vai ser pra todo mundo. Porque, cara, pra quem é do mundo do triatlon e gosta do Ironman, pô, naturalmente eu acho que tem um sonho de ir lá pra lá competir, nem que seja né? pra assistir, meu Deus. Então, o que acontece é que a gente vai treinando muito e, tipo, vendo muito vídeo lá, né? A gente vai acompanhando a prova, né? Hoje a prova acontece ao vivo, a gente assistindo na TV, que é animal, né? Então, quando você chega né, na ilha, assim, vê a ilha lá de cima, no avião, e começa a ver todos aqueles flashes, pô, eu treinava olhando esses caras pedalando aqui e nadando naquele mar... E, vendo um golfinho nadando do lado, assim, normal, tartaruga, normal, assim, então foi muito especial, cara. Assim, pô, se eu não pudesse fazer mais triatlon hoje, eu tô satisfeito só com isso. Com o que eu conquistei ali. E já tá mirando a volta pra Kona. Vai rolar. Tu falou que tava parado há 3 anos, meu Deus. Eu fico pensando assim, a pessoa que é extremamente focada que nem você, né? Ficar 3 anos sem treinar, sem nada por causa de uma lesão. Olha, e foi muito louco, cara, porque assim, ó, como eu me dediquei 110% na culpa, né? Eu tava lesionado, não podia treinar, etc. Cara, vamos trabalhar o máximo que puder, né? E eu achava que eu tava trabalhando super produtivo, né? Assim, 13, 14 horas, super produtivo. Sim. Cara, eu voltei a treinar faz 1 mês e meio, né?
Cara, a produtividade é outra, cara. Assim, eu achava que eu tava produtivo. Porque eu perdi a referência. Exato. Você perde a referência. Cara, hoje eu acordo 6 horas da manhã, vou fazer o primeiro treino, chego na empresa, cara, voando. Assim. Então, assim, é produtividade máxima, assim, cara. Eu acho bem interessante louco, isso que você comentou. Até essa semana eu tava ouvindo um podcast que é relacionado a isso, assim, né? O quanto... Hoje acho que foi que tava vendo. O quanto a atividade física, o exercício, ele é importante pra produtividade, a gente não percebe, né? Às vezes a pessoa diz, eu não consigo treinar porque eu tenho preguiça. Não, tu tem preguiça porque tu não treina, né? É diferente, exatamente. Porque assim, eu percebo isso também. Quando eu treino, se eu fizer um treino de manhã e eu vou trabalhar depois, assim, eu tô produzindo muito mais, eu tô mais criativo, eu tô muito mais focado, porque a atividade física, o exercício já te traz para esse centro, tipo foco, concentração, disciplina, e você leva isso pros teus projetos, teus negócios. E fora todos os hormônios que vão ser estimulados, endorfina, serotonina, né? O nível de estresse vai estar mais baixo, por isso que tu chega já no trabalho não tão estressado, né? Pronto para trabalhar e tudo mais. E é engraçado você falar isso, né? Eu tava parado e achei que tava bombando no trabalho porque eu não tava treinando, né? Tipo, quis meio que trocar o foco de uma coisa para outra, mas ao mesmo tempo tu não consegue. É que tem gente que acha que né, enfim, só trabalhar, eu tô 100% focado, né? Cara, não tá, velho. Tu tá alimentando um estresse ali, uma depressão. O esporte vai tirar meu foco, cara. Coloca uma pitada disso. Não tô nem falando de alta performance, né, cara? Estamos falando de atividade física, saúde, né? Saúde, família e trabalho, né? E aí... Então coloca uma pitada de esporte e se alimenta bem, aí sim. Exatamente. Aí sim você se compara, né? Não tem como comparar. Exatamente. Não adianta. É porque não adianta você querer performar no trabalho, né? Se o teu corpo não tá performando bem, né? Então você precisa primeiro... arrumar a casa dentro de você, limpar tudo que tem para limpar ali, focar em você, né? Porque você é o que tá fazendo com que o resto das coisas andem, né? E se você não estiver bem, as coisas não vão andar bem. Então, por isso que exercício físico, alimentação tem total sentido, e descanso também, né? Você que é atleta sabe como o descanso é importante, né? Dormir bem, por exemplo, né? Como isso faz diferença. Mas olha só, uma coisa que eu aprendi, graças a Deus, muito cedo, 2010, 11 talvez, quando comecei a trabalhar mesmo, empresa, corporativa e tal, eu já praticava esporte, né? Enfim, desde muito cedo. Eu olhava a galera que estava há muitos anos na empresa, né? Os chefes, os diretores, gestores, CEOs, etc. Cara, todo mundo com uma doença. Eu sei porque, né? A gente convivia, né? Acima do peso, sabe? Problema, ó. Eu olhava, cara, não, isso aqui não combina comigo. Então, isso eu peguei muito, muito cedo. Legal. Então, assim, cara, você começou, né? Você começou em uma empresa. Quer saber como você vai ser no futuro? Cara, é só olhar para esses cargos mais altos ali. Olha pro lado, velho. Olha pro lado. Exatamente. E a gente, né, porque naturalmente a gente quer um plano de carreira. Puta, como que, né? Às vezes os líderes até perguntam, né? Como você quer estar daqui 5 anos, daqui 10 anos, etc. Cara, olha pro lado, velho. Exatamente. Se aquilo não tem fit com você, cara, sai o mais rápido possível. Tu tem que ficar bem atento a quem que você tá se espelhando também, né? Tipo, quem são essas pessoas que você tá se comparando, não se comparando, mas tá realmente se motivando e se inspirando, né? Eu trabalho muito com empresários, né, como personal, e eu vejo, assim, uma coisa que eu tenho notado que é legal de trabalhar com eles no personal é essa disciplina e esse foco. Se eles trazem essa mesma disciplina e foco que eles têm no trabalho pro exercício físico, o resultado vai ser absurdo, assim. E isso vai pipocando em outras áreas, no relacionamento, na família, na saúde, na disposição, no sono, né? Então é interessante realmente colocar o exercício não só como estética, mas como uma necessidade básica. Não, total, mesmo. Cara. No mundo empresarial, acho que existe até um nome hoje que é cultura, né? Sim.
Então, assim, cara, isso é cultura. Uhum. Não estamos nem falando de estética, blá, blá, blá. Mas, cara, um empresário e tal, que trabalha pra caramba e vai treinar e, né, no final de semana, sei lá, vai pra praia, joga um beach tennis, joga não sei o que lá. Cara, isso é cultura. Exatamente. Se ele consegue mostrar isso de uma forma produtiva pro time, isso é cultura, cara. Uhum. Eu sempre falo assim, as pessoas falam, não tenho tempo, não sei onde colocar isso. Eu digo, isso é tudo desculpa. Porque, né, eu falo muito nas minhas aulas, nas minhas mentorias, que isso é desculpa porque você é prova, né? Tu tem uma empresa e faz um aero que exige muita dedicação, tipo treino de madrugada. Léo, mas eu não vou levantar, tu não precisa, né? Vai lá, treina 20 minutos, coloca um tempo que você pode, assim. E falando nessa parte de empreendedorismo, você sempre teve vontade de empreender? Não, cara. Meio que aconteceu, né? Assim, tem uma leve vontade, mas, cara, nem sabia como começar e, né, o que fazer, etc, né? Uma coisa que eu sabia era que quando eu já estava cursando tecnologia da informação. E no meio do curso eu dei uma bambeada, sabe? Eu falei assim, putz, cara, porque como eu comecei a fazer Ironman, né? Sim. Triathlon, blá, 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 eu falei assim, ixi, cara, esse bichinho pegou aqui, né? Não sei o que lá. Mas de fato, quando eu me formei, eu falei assim, cara, certeza que no futuro eu vou estar trabalhando com esporte. Não sei como. Hoje, graças a Deus, eu trabalho. Indiretamente ou diretamente, indiretamente, né? Como que foi esse início, então, do querer empreender? Como surgiu essa vontade? E aonde? Cara, como eu vim pro Sul, e aqui é um polo têxtil, eu não sabia, né? Eu era patrocinado por uma marca, né? De um grande amigo meu, Torque, né? Que até fazia as roupas da gente da B3 e tal. E aí eu comecei a representar a marca deles aqui, né? Então eu acabava fazendo as vendas deles aqui. E, cara, tinha muitos erros básicos, assim, sabe? Que a gente via ali como nome, posicionamento, faltava uma logo, etc. E aí eu comecei, caramba, cara, mas é aparentemente tão simples, né? E tal. Mas as coisas que você observou, tu trouxe da tua formação? Não, zero. Como atendendo a galera. Tu tinha um feelingzinho ali. Tinha um feeling ali, né? O Léo pediu um uniforme com o nome Léo. Aí tava escrito, sei lá, Leonardo. Mas você pediu Léo, né? Então, assim, não veio de acordo com o que você pediu, né? E aí eu comecei a ver, pô, caramba, mas isso é meio básico e tal, né? Não sei o que lá. E eu comecei, pô, como que você faz isso? Daí eu comecei como a gente tinha rodeado de amigos empreendedores no ramo têxtil aqui, né? Comecei a perguntar e tal. Isso é assim, isso é assim, isso é assim. Deu, caramba, não sei o que lá. Troquei uma ideia com o meu amigo. Falei assim, cara, eu acho que eu tô pensando em abrir uma marca aqui e tal, pra atender a galera da região. Dele, cara, toca ficha, porque até é ruim de operar, né? Quando é um modelo personalizado, é extremamente difícil de operar, né? E aí toca a ficha aí, e aí a gente... Caramba, cara, né? A gente começou com camisetas, né? Então a gente sabia quem produzia camisetas esportivas. Eu tinha vários amigos que eram donos de assessorias esportivas no Brasil todo. Então eu sabia quem queria comprar e eu sabia quem produzia, né? Então eu fazia o meio de campo, né? Sim. Então, exemplo, a camiseta custava R$50 pro cliente final, eu pagava 25. Então, cara, a gente começou sem dinheiro nenhum. Zero. E por um ano, assim. Então a culpa cresceu com o dinheiro de cliente, né? Então o lucro vinha da quitação do pedido e 50% eu já pagava toda a minha produção. E assim a gente foi operando, cara. E você começou a culpa e continuava trabalhando na empresa que tu estava de IT ali? Continuava. Trabalhei até 2019 lá na Hansaflex, né? Porque não tinha atração, né? Assim, pra gente, principalmente pra mim, que era do mundo corporativo, cara,
né? O texto não era a minha área, né? Tipo, eu tava aprendendo muito, né? Então, assim, primeiro vamos fazer acontecer, ver se tem mercado, se a galera curte. Vamos testar, né? Literalmente o MVP... Não, obrigado. Literalmente fazer o MVP bem feito ali e a gente fez, né? Então, 2018 inteiro a gente... Cara, a gente validou esse mercado, né? Com camisetas, bermudas, etc. 19 a gente começou a... Puta, vamos começar a ter que comprar algumas coisas pra produzir, tipo, coisas que a galera gostava, como macaquinho, esse tipo de coisa que era extremamente personalizada, né? E aí, 2019, a gente meio que começou a comprar as coisas. Cara, foi o primeiro investimento que extremamente baixo pra gente hoje, né? Comparado ao valuation da empresa, enfim. Então, cara, foi sem dinheiro, cara. A gente cresceu até hoje sem dinheiro nenhum. E quando foi o momento de você dizer assim, não, agora é a hora de sair da empresa e focar na Culpa? Cara, tinha uma meta lá, né, cara, que 7 dígitos de faturamento anual e tocando paralelo, né? Olha só que loucura, né? Loucura. Então, assim, e aí a gente conseguiu. Daí eu cheguei e falei assim, cara, tá na hora de me despedir, amo a empresa. Que isso é o mais massa, né? Sair bem, né? Sair bem. E assim, cara, eu entregava, né, o que a outra empresa precisava, né? Então, assim, é comprometimento com todo mundo, sabe? Ninguém ficou na mão. Os cupeiros não ficaram na mão, né? A empresa que eu trabalhava não ficou na mão. Dei todo o suporte necessário de transição. E assim foi. Então, chegamos nesse número... Sentei e falei assim, cara, vou seguir meu sonho, pô, eu amo o esporte, você sabe disso e tal, não sei o que lá. E ele falou assim, cara, vai pra cima. Vai tarde, vai. E a Culpa, da onde surgiu o nome e o mascote, Culpa? Então, Culpa vem lá do Havaí, lá de 2016. Então, todos os anos no Havaí existe uma palavra-chave, e uma palavra-chave havaiana, né? Quando eu fui... né? Você recebe a mochila, que é seu kit, seu nome numa tagzinha e a palavra do ano, que se chama Culpa, né? Que era Culpa. Que lá no Havaí significa ser leal a si mesmo e a todos à sua volta. Cara, eu olhei aquele significado e falei assim... Bateu, né? Isso em 2016, né? Então assim, cara, esse vai ser o nome da minha marca, eu falei. E tu já tava com a marca? Não tinha ainda nada? Em 2018, basicamente, a gente começou, né? Então, eu falei assim, cara, se eu tiver uma marca, vai ser esse o nome. E aí, porque, cara, o significado é maravilhoso, né? A minha vida toda, né? Sendo leal a si mesmo e a todos a minha volta, né? E o mascote, cara, é um lagarto lá do Havaí, super tradicional, e ele é verdinho mesmo, daquela cor. É uma espécie que... bem havaiana mesmo. E tem um simbolismo de boa sorte lá no Havaí. Então ele fica lá dentro de casa, assim, é super... doméstico, assim, cara, a gente tá na casa deles, né? Então, é bem legal. Eu troquei ideia com alguns locais lá. E até a principal cerveja havaiana também é um largatinho de um formato diferente lá. Mas é um simbolismo de boa sorte. Eu tava vendo um vídeo que tu mandou ali do podcast também, que você desenhou o teu macaquinho. Eu desenhei. A marca, o formato todo dele, isso? Isso é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, de trazer cores, né, pra marca. A Culpa, ela traz esse estilo diferente. Então a gente gosta, por sinal, né, meu? Pô, nem falamos aqui, é um presentinho pra você. Ah, é? Pra mim esse? Boa! Gostamos de presentes. Então a gente quis trazer uma... Caraca! Pra quem tá vendo só no Spotify, depois acessa lá no YouTube. Ah, não, no Spotify também tem vídeo. Linda. Então a gente sempre... Assim, o que a gente enxergou como diferencial, né? A gente... Cara, se a gente fizer um preto básico, a gente vai estar concorrendo... Tá mais do mesmo.
com todas as marcas do mundo, né? Tá no mar vermelho, né? É. E aí a gente sempre gostou de cor, né? E aí foi esse o diferencial. Então assim, cara, não é que a gente deixou de fazer o preto, mas a gente faz o básico e o descolado e o cliente escolhe o estilo que ele quer. Mais. O cliente escolhe, cara. Pô, eu quero correr com uma bermuda descolada. Tem lá. Ah, eu quero correr com uma bermuda preta com uma camiseta descolada. Tem lá. Até porque, cara, no meio da multidão numa competição, Sim. é impossível você ver de uma peça clássica, Sim. né? Então a gente saiu um pouco do clássico, trazemos a cor e sustentabilidade. Então a camiseta que você tá... Isso que eu achei legal, né? Vocês têm essa parte da sustentabilidade bem forte, né? Explica um pouquinho pra gente como é que... Tá, isso já veio desde lá de quando você pensou na marca. Tu já pensou nessa parte da sustentabilidade ou não? Já era uma coisa tua? Já era um desejo de marca. Só que a gente só conseguiu operar no ano passado, no final do ano passado. Algumas peças sustentáveis. Esse ano tá 100% praticamente sustentável. Que legal. E por que isso, né? Primeiro porque o Havaí ele é extremamente sustentável, né? As pessoas gostam de levar coisas para lembrar aquele momento, né? Então, o negócio do Havaí, né? Sei lá, um pouquinho de areia e tal. E o Havaí gasta muito dinheiro em comunicação, querendo comunicar o seguinte, cara, não leve nada que é da ilha, porque a ilha precisa continuar existindo e da maneira que ela é hoje, né? E aí foi muito louco, né? Isso despertou. O mundo sustentável, Léo, ele é extremamente caro, tá? Ele é mais caro porque ele passa por mais processos de produção. Mas, cara, pô, imagine, eu dependo tanto do meu ambiente pra treinar, pra fazer o que eu gosto, e os cupeiros também sentem dessa opinião. Pô, eu tenho que cuidar do que é nosso, né, cara? Exato. Imagine, tipo, sei lá, eu tá ali nadando em balneário e esbarrar numa sacola plástica comum, assim, né? Que por muitos anos a gente usou. É que assim, tudo é volume, né? Assim, não existe como eu comprar, exemplo, um rolo de tecido sustentável. Não tem como. Né? Pra qualidade da culpa, etc., que a gente quis manter, qualidade, sustentabilidade, etc., cara, são toneladas de tecido, né? Então a gente manda fazer os nossos tecidos para garantir proteção, UV, né? Enfim, todas as tecnologias que hoje o tecido tem. E aí, por exemplo, hoje, que nem essa camiseta aqui, ela foi feita com... Garrafa PET. 8 garrafas PET. 8 garrafas PET. Que legal. E aí vocês fazem essa coleta também, não? Não. Isso quem faz a coleta é uma empresa. Essa é uma empresa americana, né? Pô, benchmark de mercado, assim. Então ela até, no site dela, ela mostra quantas garrafas PET foram recicladas até hoje, né? Então é muito louco, porque isso mostra até dá mais confiança, assim, pra trazer que, tipo, eles passam, né? Então você faz uma camiseta, manda lá pro escritório dos Estados Unidos e eles certificam, por exemplo, que essa peça tem tantas garrafas PETs. Que legal. Então a nossa meia agora é uma garrafa PET, o par são duas garrafas PET recicladas. E aí a mesma coisa. A gente tem que mandar isso para os Estados Unidos. Eles passam lá num processo de scanner, vamos dizer assim, e certifica que você está usando um fio confiável, blá, 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 blá. Muito legal. E é legal E aí a embalagem, ela é de plástico reciclado. E essa é uma embalagem reutilizável, né? Então, assim, tem um ziplock lá em cima. Que, cara, pô, você vai pra natação, guarda sua sunga aí. Puta, eu tô de férias, vou pra praia. Cara, protetor solar, etc e tal. Por que a gente faz isso? Primeiro porque a gente já incentiva o processo de reciclagem. Claro. Então a gente já compra o plástico reciclado, que é mais caro, tá? Que precisa de volume. E a gente só conseguiu fazer isso porque a culpa cresceu,
Né? A Cupa cresceu, temos volume de venda, de tração, não sei o que lá. Opa, já conseguimos fazer, né? Exemplo, comprar as embalagens recicladas, que era um desejo de marca, só que a gente não tinha condição de fazer. E aí depois, cada processo, né, a gente vem construindo, né? Então, tem muita coisa, né? Eu acho que é muito... É uma pegada bem forte, assim, que tá aparecendo bastante, né? Essa preocupação, né? Com o meio ambiente, né? Sustentabilidade, quando a gente fala, parece ser só meio ambiente, mas não. Sustentabilidade tá em toda... né? Toda a nossa vida tá baseada nisso. E eu acho que é bem uma pegada bem forte, assim. Inclusive, acho que a Cupa recebeu um aporte, assim, há pouco tempo, né? Com relação a isso. Recebemos um aporte esse ano, próximo em janeiro, através de uma plataforma de crowdfunding. Então a gente vai captar, a gente é um formato startup mesmo, para acelerar e potencializar, né, e tentar executar o plano que a gente está prevendo aí para os próximos 4 anos, né? Né? Basicamente a Cupa não quer ser uma empresa de roupas, né? A Cupa quer ser uma empresa de comunicação que comunica a nossa mensagem através das roupas, né? Então é um pouco diferente, assim, né? Então por isso que a gente vai trazer muito conteúdo legal pra galera e filmar bastante e tudo isso precisa de um caixa bem forte, e é por isso que a gente vai fazer a próxima captação. Até a gente vai captar em uma plataforma crowdfunding focadas em negócios veganos e negócios de impacto. Então, assim, se não for para se conectar, Léo, com esse mundo, ser autêntico, genuíno, etc., cara, a gente não faz. Véio. Com certeza. E é legal porque a gente já vai criando meio que uma tribo, né, como tu fala, os cupeiros, né, e já vai levando vai educando eles também, né, do tipo, qual a importância do meio ambiente, a importância de você reutilizar, a importância de você reciclar. E vai trazendo isso pra essência das pessoas. E é legal porque, assim, quando eu tava ali no triatlo, a gente via muito isso também, né? Essa cumplicidade do mundo do triatlo. Tem muito isso, né? A galera é muito de trocar ideia, de conversar e realmente de cuidar, porque a gente utiliza do meio ambiente para praticar o esporte, né? O mar, as ruas. Então, a gente, né, tinha muito essa visão, assim. Era muito, muito legal de ver isso na turma, na tribo, né? E tu tá criando uma tribo bem legal, bem interessante mesmo. O que o Gustavo atleta ensinou pro Gustavo CEO de uma empresa e o que o CEO ensinou pro Gustavo atleta? Cara, eu acho que assim, se eu fosse fazer uma analogia entre os dois mundos, os dois eu comecei errado, tá? Eu comprei a bike e me inscrevi para Ironman. Não deve fazer isso, né? Existe uma bagagem, né? Né? Um longo prazo para isso acontecer, né? Existe ciclos de preparação, né? Respeitando todas as distâncias até chegar lá no Ironman, né? E com o empreendedorismo foi assim também. Eu não sabia, cara. Tipo, e quando você começa, você fica meio perdido, né? Você testa muita coisa e tal, né? E aí a gente começou... 2018 ali, a gente começou com camisetas de corrida, etc. Mas logo a gente já achou outros fornecedores, etc. E começou a fazer macaquinho, ciclismo, bretelle, etc. Que é errado, né? Por que é errado? Porque, cara, a gente tinha muito produto. E quando você faz muita coisa, você acaba não fazendo nada direito, né? Então, quando a gente tem muito produto, a gente erra no quê? Na comunicação. Você está vendendo o quê? Você está vendendo macaquinho, ciclismo, corrida, natação. De que tribo você é, né? Sim. Então, acabou que a gente demorou muito... A gente patinou muito tempo para a gente fazer bons produtos. A gente tinha muitos produtos, mais ou menos, né? Não era o produto que a gente queria ter, né? Que a gente sonhava. Mas faz parte do processo. Então a gente errou muito nisso, né? E aí a gente vem aprendendo ao longo dos anos, né? Então, o que eu aprendi? Cara, tudo existe um tempo, né? E esse tempo vai chegar e você vai olhar para trás e entender que esse ciclo passou, né? E por mais que hoje
a gente estude muito, tem um network valioso, né, cara? Quando a gente começa a captar investimento, etc. E todo mundo tá olhando com os mesmos olhos pro mesmo objetivo. Cara, fala com essa pessoa, conversa com essa pessoa. E aí você começa a compilar um monte de conversa, cara, de pessoas totalmente experientes, sim, né, cara? Com certeza. E cada vez mais vai subindo o nível, né? E aí, futuramente, a gente vai até anunciar lá uma celebridade que tá pra entrar pra empresa. Mas por quê? Porque, cara, tudo é longo prazo, cara. Eu não tinha experiência com tecnologia da informação, aprendi com o tempo. 10 anos trabalhando com TI. Eu pratico esporte desde os 5 anos, fui acertar minha prova, assim, perfeita, assim, em 2017. Então, né, do triatlon foram 7 anos para fazer uma prova bem feita. Uhum. Então, eu fui aprendendo com isso, né? Eu sabia o que eu começar a empresa, não sabia como começar, fui tocando, mas eu sabia, cara, que uma hora eu ia aprender muito e olhar para trás, ver o que errei e qual nível a gente tá agora. Puta, a gente aprendeu pra caramba, cara. Sim. Então, tipo, hoje a gente fala que, puta, tem um produto bom pra caramba, a gente exporta, a gente faz muita coisa, os cupeiros adoram, né? A taxa de recompra é gigantesca por mês. Então isso é o reflexo de um bom trabalho, né? E o bom trabalho, ele demora um pouquinho, né, cara? Sim. E esse é o ponto positivo da minha personalidade. Eu não sou de imediato, cara. Eu sei que não é agora. Eu tenho um tempinho... Sabe que tem um processo a passar. Uhum. Tem um tempo para isso acontecer. A gente começou em 2018 com a Cupa. Estamos chegando a quase 5 anos aí de empresa. Né? Passamos por todos aqueles dados estatísticos de empresas que quebram até 2 anos. Lá. Cara, vamos captar um valor relevante, né? Num valuation relevante, para a gente conseguir dar mais tração para a empresa e fazer ela decolar mesmo, né? Quanto e mais tu sabia cupeiros... que tinha um bom produto na mão, né? Porque senão tu já teria abandonado, saído, não daria continuidade. Mas isso foi interessante também, porque as rodadas de captação foi uma só que a gente fez. A gente vai fazer a próxima agora. Veio de clientes. Uhum. Então, clientes da Cupa, os cupeiros... Mas é que eu acho... Por isso que eu te falo, né? Porque você tá numa pegada muito legal e a galera entende a essência disso, né? Que tem uma verdade por trás disso. Uma que tu vai pegar uma galera que gosta do esporte, gosta de praticar uma atividade física. Como você tá muito relacionado com o triatlo, o pessoal do triatlo também tem muito essa pegada. E tem essa pegada da sustentabilidade, né? Então eu acho assim que... Inclusive quando tu falou dessa pessoa ali que tava pra ali... Quando eu vi que vocês tinham mandado uma roupa pra ele, eu pensei, é a cara dele isso daí. Daqui a um pouco ele vai estar... Certeza que ele vai estar no meio, porque ele fala muito sobre isso, né? Ele fala disso... Todos os dias, Todos os dias, né? Essa questão da sustentabilidade, né? Até puxando um pouco já pro veganismo também, assim. Então eu pensei, a cara dele, isso aí uma hora ele vai estar influenciado também, né? Então eu acho que acaba, não precisa nem você ir atrás. A pessoa vai até você, porque, Gustavo, achei legal, como é que eu faço pra investir, pra estar mais próximo e tudo mais, isso é mágico, né? Mas, de fato, existe muitas pessoas que quiseram, enfim... entrar como sócio na Cupa, né? Desde muito cedo, assim, sabe? E a gente sempre coloca a carta na mesa e vê, cara, a gente precisa. Essa pessoa que tá entrando, ela tem o smart money pra contribuir, escalar o negócio. Não, tira fora. Cara, ele tem o fit, né? O fit, a cultura. Ele tem a cultura, ele tem um pouco de cultura de empresa? Não, então... esquece. E aí a gente achou, cara, esse primeiro investimento com todos esses pilares de cultura que a gente tinha. Então foi perfeito, cara. Legal. Foi perfeito e, né? Então o primeiro investimento veio com o fit perfeito. O segundo investimento, que aí já é uma plataforma crowdfunding, etc.,
também tem o mesmo fit, né? Uhum. Negócios de impacto é uma plataforma que se chama Vegan Business. Legal. E eles investem em negócios veganos e negócios de impacto, né? Então, é a comunidade, né? Então, é isso que a gente tenta sempre ponderar, assim, né? Hoje a Culpa tá com quantos funcionários e total de pessoas? Estamos em 6, cara. 6? Ano passado nós estávamos em 14, 15 funcionários. Aham. E o investimento veio esse ano justamente para isso, para descentralizar o negócio, que estava centralizado. Né? A gente entendia que para a gente poder ter um pouco de reconhecimento de marca, a gente precisava fazer algumas coisas. E essas coisas fez que a gente centralizou o negócio. Então a gente tinha um galpão, 600 metros quadrados, tudo acontecia internamente e a gente conseguiu crescer pra caramba, tá? Nesse formato. Que é, né, você fala, não existe certo e errado, né? Existe certo para aquele momento, né? E aí a gente conseguiu um bom reconhecimento de marca, nossa marca cresceu muito, então aumentou o número de cupeiros e cupeiras no Brasil. E aí chegou esse momento de, cara, o nosso e-commerce está performando, a gente tem métricas importantes que façam, né, que a gente consegue analisar e ver como que a gente consegue escalar, etc. Então agora chega um momento que a gente começa a descentralizar o que estava centralizado, né? Então, terceirizando boa parte da produção, porque a região permite isso, né? Então, assim, nós não somos especialistas em produção, a gente fazia. Sim. O melhor que a gente podia, cara, né? Mas nós não somos especialistas em produção. Cara, a gente é muito bom em vender e fazer marketing. É o que a gente... eu tô em contato com essa galera todos os dias, então o relacionamento já tá construído, né? Agora, produção é bem complexo, né, cara? Então, assim, o investimento entrou pra gente fazer assim... Cara, você é bom em fazer camiseta? Então, você faz as camisetas dos cupeiros agora. Com a nossa ficha técnica, com todos os selos de certificação e de produção que hoje tem, né? Pô, você é bom em fazer ciclismo? Então, agora você faz o ciclismo da Culpa. Tudo acontece, Léo. Volume, cara. Se tem volume, a gente começa a trabalhar nesse formato. Então, durante 4 anos, que foi até esse ano, a gente cresceu o nosso volume. E a gente chegou no volume que ainda é baixo, tá? Diante do mercado. Mas um volume que permita a gente começar a trabalhar nesse formato. E cada vez mais seguir nesse formato, né? Então, é muito louco. É bem aquele conceito, né? Tipo, Uber, né? Não tem um carro, né? Tipo... Airbnb não tem hotel. Então, a Culpa também não quer produzir nada, né? Assim como marcas, muito iradas, tipo Reserva, não tem uma máquina de costura. Legal. Né? Então, esse é um formato que a gente entendia que era o ideal, só que não tem como a gente, né, querer, né? A gente quer, e pra gente, né, a gente tem que planejar isso a longo prazo, executar. É crescer marca? Vamos crescer marca. Como que cresce marca? Assim. Então, fazia do jeito que dava. E agora daí o próximo investimento cara, tração escala total, né? Então a gente tem uma baita escala dos nossos fornecedores e agora a gente consegue escalar as nossas vendas. Então, cara, tem mais de 200 CNPJs cadastrados que querem comprar da gente e a gente não consegue produzir porque, cara, nosso e-commerce e assessorias parceiras já tomam bastante tempo do nosso da nossa fabricação. É um problema, o problema bom, né? Aquele problema bom, graças a Deus. E você que é o cara dos planejamentos, tá planejando agora pra onde? Tanto na questão profissional, pessoal ali e com a Culpa. Cara, existe muita coisa que a gente vai fazer, muita coisa legal, assim. A gente following the money, né? Existe esse conceito que é siga o dinheiro, né? Vamos dizer assim, né? O Instagram já não entrega muita coisa mais, né? Então o YouTube é uma baita plataforma incrível. Eu consumo muito YouTube pra
aprender, para fazer várias coisas. Então a gente está super dedicado a crescer o nosso YouTube. A gente começou agora. Dá muita dica, né? Enfim, vai competir Conteúdo, né? nas provas lá no Havaí. Pô, 2 vezes. Já fui para o Havaí, Argentina, Portugal. Cara, tem que ser documentado e tem que ser mostrado isso pra galera, né? Sim. A galera gosta disso, né? Sim, sim. Todos os que eu consumo que fazem isso, eu sou viciado, assim, né? Então, de fato, se a gente conseguir passar isso pros copeiros e, cara, dicas de alimentação, de saúde, etc., a gente vai passar. Então, o foco é a gente trabalhar muito essa parte, né? E além de ter novas tecnologias e coisas que estão vindo aí, muito ligado à sustentabilidade, cara. Que legal. Coisas super funcionais que a gente vai lançar agora dia 11. Não sei quando vai pro... Vai terça-feira que vem já. Terça que vem? Então dia 11 a gente vai lançar produtos bem legais, assim, que... Pô, como assim? Faz isso? Tipo, legal. Né, uma jaqueta que vira uma bolsa. Que legal. Né? Então, você tá, né? Você vai dar aula na academia, né? Você chega com a jaqueta e você joga a jaqueta onde? Você guarda, geralmente fica solta e tal, Solta ali né? em qualquer lugar. Então a jaqueta vira uma bolsa. Uma bolsinha, aquela de sacolinha assim, né? E aí você amarra aqui, tem um ajuste, né? Então, né? Você sai pra caminhar lá no Ramiro ou você vai passear, etc. Sai jaqueta... Tá com a mochila depois, coloca o celular, ali. Tudo. Que legal. Então a gente sempre tenta planejar, fazer uma peça super funcional, né? Daí tem a nossa bermuda 2 em 1. Porque isso é muito louco. Porque tem gente que gosta só da bermuda compressão. Sim. Tem gente que não gosta da bermuda compressão porque ela marca a região íntima. E aí a gente fez uma 2 em 1. Existem 2 em 1 no mercado. Só que a gente, cara, fez bolso extremamente estratégico pro gel. Então, você coloca o gel na parte de trás, só fica a pontinha no gel. Então, cabem 3 géis em cada lado. Na parte interna, celular dos dois... Cabe celular ou garrafa dos 2 lados. E um estilo visual de uma bermuda de surf. Que legal. Entendeu? Top. Então... Esse também vai ser dia 11. Esse a gente já tem lançado, a gente vai lançar várias estampas agora. A gente vai lançar 5 novas estampas pro verão aí. Então, bermudas muito coloridas e tem umas clássicas as estampas também. São muito bonitas. E aí essa bermuda, por exemplo, tem 12 garrafas PETs recicladas. Que legal, que legal. Que legal. Muito bom. Uma aula, galera, de empreendedorismo e de vida, foco, dedicação e disciplina. Ô, Gustavo, no final eu tenho o 360 Conexões, que é um quadro que a gente pede dicas, sugestões. Pode ser filme, pode ser livro, pode ser documentário, pode ser série, enfim, algo que você queira compartilhar com a galera que te ajudou de alguma forma ou que te trouxe algum aprendizado. Cara, tem um empreendedor que eu... Cara... Assim, me inspiro demais, que é o Alexandre Birman. Sabe quem que é? Não conheço, Alexandre Birman. Alexandre Birman é o CEO do Grupo Arezzo. O Grupo Arezzo hoje tem várias marcas, né? No portfólio. Uma delas é a Reserva, né? Eles compraram a Reserva. Sim. Alexandre Birman competiu comigo em 2016 no Havaí. Então, assim, é um cara que... Super alta performance no trabalho. Cara, CEO de uma companhia gigantesca, listada em bolsa, né? Que aí é outro nível. Super performance no triatlon, né? Então já competiu Havaí, já competiu Mundial 70.3. Cara, é um cara que, tipo, olha assim e fala: caraca, esse cara é referência. Esse cara é referência. E aí tem um livro que até... Eu peguei aqui porque eu não lembrava o nome dele, que é Lições de um Empresário Rebelde. Não é do pessoal da Reserva esse, não? Não. Lições... Como é que é o nome? Lições de um Empresário Rebelde. Esse é o fundador daquela marca de roupa chamada Patagônia. Ela não é popular aqui. Acho que nem tem pra vender aqui, na verdade. Mas ela é uma marca de roupa... animal, assim, gigantesca no mundo. Sim. Tá?
E eles são... É um livro, né? Eles são sustentáveis há mais de 30, 40 anos. Então, assim, hoje que né, tá sendo mais popular esse termo, sustentável, reciclagem, enfim. Eles já faziam isso lá há 40 anos atrás. Então, é um livro que dá uma aula mesmo sobre, né, o que é ser sustentável, o que é, né? Porque ele até fala, né, que a melhor matéria-prima é aquela que não é gerada, é aquela que é reutilizada, né? E eles fazem todas as roupas da Patagônia com todos esses selos de reciclagem. Cara, eles ajudam muito, eles dão 1% do lucro anual. Ele saiu até uma reportagem agora que o cara tem mais de 80 anos, ele tem um carro super velho e tal, cara, ele não liga pra... Ele não é uma pessoa... Materialista. Ele meio que criou um fundo e doou a empresa dele para esse fundo, e aí uma boa parte do lucro vai para ajudar, cara, ações aí no mundo todo, assim. Que legal. Então, assim, é um livro que me fez colocar o pé no chão e, tipo assim, cara, se não tiver... se o futuro da culpa não tiver linkado, cara, ao nosso propósito, velho, as culturas que a gente definiu como marca, não dá pra seguir. Sabe? Então, a gente tem o nosso projeto Culpa Effect, que é um projeto social que a gente doa camisetas para ações voltadas ao esporte. Então, a gente já faz isso desde cedo, tá, Léo? A gente já doa muito desde que a gente começou a marca, né? Só que uma coisa é doar uma peça que, sei lá, foi de segunda qualidade. Sim. Por exemplo. Que beleza, a gente tá ajudando. Hoje não, a gente fabrica roupas, né? Fabrica camisetas com o selo Culpa Effect para essas crianças. O que é a verdadeira doação, né? Se for pensar, doação não é você dar o que você não quer mais, né? Exatamente. É doar aquilo que você tem, mas tu vai... Não, pode pegar, exatamente. Né? Então a gente começou com esse projeto oficialmente esse ano. Show. Porque a gente conseguiu ter um volume relevante. Então a gente literalmente fabrica essas roupas para essa molecada. Então tá sendo uma remessa hoje, o dia 4 de novembro, lá pro Nordeste, para um pessoal de um projeto de kitesurf e tal. Então a camiseta tem proteção UV 50+, etc. E eles precisam disso. Muito, né? Então as camisetas são destinadas para isso. Cara, esse é o Mundo Culpa, cara. Nossa, muito bom, muito bom. A gente vai passando o tempo, Léo, a gente vai... Talvez quando a gente começa a empreender, né, naturalmente vem a... margem de lucro, papapá. Vai passando o tempo, cara. Pô, isso não é o principal, velho. Isso vai vir vai ser consequência, né? Vai ser consequência, cara. E... Eu tenho pouco, eu sou muito feliz. Então, assim, cara, e o livro da Patagônia mostra isso. Legal. Vamos atrás desse livro aí. Eu trouxe O Chamado Criativo, que é um livro muito legal. Que ele é um fotógrafo, Jay-Z Jarvis, acho que não sei como se diz o nome dele. Chamado Criativo, estabeleça uma prática diária, encha seu mundo de significado e alcance sucesso no trabalho e na vida pessoal. Ele era um fotógrafo e ele meio que revolucionou a área da fotografia e tem uma empresa que é voltada na parte de criatividade. Ele dá umas dicas assim, ele é meio estilo hábitos atômicos, sabe? Coisas pequenas que tu pode fazer para melhorar teus hábitos. Ele fala muito sobre essa parte da criatividade. Legal. E o meu, claro, que eu já falei algumas vezes aqui para vocês, quem quiser, só me chamar lá no Instagram. Esse é teu, Gustavo. Show, obrigado. Você estudar um pouquinho sobre criatividade, ler um pouquinho mais, se tu gosta da pegada, enfim, acho que vai te trazer novos insights, Que não massa. só na parte da criatividade, mas parte de futurismo, educação, enfim. Obrigado. E aí, gostou? Puta, sempre um prazer, cara, compartilhar aí o que a gente aprendeu com o tempo e mostrar pra essa galera aí. Hoje, pra galera encontrar o Culpa e o Gustavo, qual é as redes? O meu pessoal é Gustavo Santos Tri,
tudo junto. E o Cupa é K-U-P-A-A. Então, Cupa com 2 As, oficial. Né? Então, Cupa oficial. Tá lá, a gente tá dando dica lá falando sobre sustentabilidade, esporte, saúde, reciclagem. Bom, aí depois eu vou deixar aqui também embaixo, galera, tanto do Spotify como do YouTube, o link para vocês acessarem lá, tá? Os arrobas. E pra gente finalizar, você entrou na máquina do tempo, Gustavo. Vixe. Tu voltou lá pro Gustavinho, de 5 anos. O que tu falaria pro Gustavinho? Cara... Demorei pra fazer algumas coisas, tá? E ó que eu acho que eu sou até rapidinho, assim, né? Mas, cara, o esporte sempre esteve na minha vida, saca? Então, eu acho que eu perdi um tempinho ali com tecnologia da informação. Então, se eu pudesse seguir meu coração, né? Porque o que acontece, Léo? A área de TI sempre é uma área glamourosa, né? Pô, você vai ganhar dinheiro, não sei o que lá, a área do futuro, etc. Cara, se você fizer qualquer que seja que você for fazer, fizer bem feito, cara, seguir o coração, cara, vai ganhar dinheiro igual, cara. Então, assim, hoje eu tô super feliz de estar, né, ter começado a Cupa com 25, 26 anos, tô com 30 hoje. O que é super novo, né? Meu, super tem novo, muita coisa ainda novo pela frente. Então, se eu pudesse dizer assim, cara, siga mais o coração lá da área que você vai trabalhar, porque, cara, nem é um trabalho, né? Vamos falar assim, né? Pra mim nem é um trabalho, cara. Eu adoro fazer o que eu faço. Por isso que eu trabalho tanto e tal, porque, cara, é normal, cara. Pô, tô criando estampa aqui, pô, e a gente testa e o cara que você é fã, né, cara, hoje, Exato, né? Manda mensagem, cara que compra você é de você. Compra, você manda, ele testa e fala, pô, ajusta aqui que vai ficar top e tal. Cara, esse é o mundo que eu sempre vivi e hoje tô 100% conectado com ele. Que legal, muito bom. Muito obrigado por tu ter vindo aqui, acho que foi um papo assim que trouxe muitos ensinamentos e trouxe muito a essência daquilo que eu gosto, assim, que é trazer o atleta e o empresário, né? Essas duas coisas juntas que é muito similar, né? É uma coisa que eu acho muito, muito legal. Galera, espero que vocês tenham gostado. Logo temos mais podcasts por aqui, mais episódios. Você já sabe onde encontrar, né? @podcast.360. Lá você vai ter o link para você acompanhar a gente no YouTube, no Spotify. Curte, compartilha, faz esse episódio chegar em mais gente. Galera do Triathlon, divulga aí a história do Gustavão. Dá um like aí, pô. Compartilha um negócio aí, tá louco, isso aí. Mano. Beijo e até o próximo. Valeu!